Versículo 28, 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Hoje, nosso tema será preparando para a vinda de Cristo. Preparando para a vinda de Cristo. Então Vamos olhar para Deus na oração. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui cada domingo para o estudo da Tua Palavra. Pedimos, Pai, nos dirige como igreja e, Pai, providencie um pastor no futuro para nós. Pedimos, Pai, esteja também com o nosso desejo de comprar, Pai, um lugar para nós. Pedimos que, Pai, Tu também, que é o dono de todo ouro, prata, tudo, providencie isso também para nós. Pai, agora, nesse momento, pedimos, nos dirige, enquanto que olhamos novamente a Tua Palavra. Nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, Pai. Pedimos isso. Pai, esteja com nossos irmãos que, por qualquer razão, não estão conosco, Pai. Se alguém estiver caminhando, que pode chegar lá, seguro. Em nome de Cristo Jesus. Nós te louvamos. Amém. Muito bom. Esse versículo, lembra que quer dizer filhinhos? Os nascidos. Os nascidos incluem o recém-nascido, inclua também a pequena, o jovem, o adulto, o bem maduro e idoso. Né? Todos nós somos nascidos em Cristo. E João tem esse termo de carinhoso, dirigindo as palavras para todos nós. E agora, filhinhos, permanecei nele. Essa palavra, frase que nós vamos ver hoje, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, ele está vindo, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Tendo em vista o retorno iminente de Cristo para nos buscar, os crentes estão exortados a permanecer nele. Por causa da incerteza do tempo da sua vida, devemos estar constantemente ficando nele. O apelo permanecer nele, o apelo, então, deve ser repetido com muita frequência. Por quê? É verdade? Deve ser. Deve? Sim. Sim. Por quê? Para que tenhamos confiança. Exortar mutuamente no dia de hoje. Também O pro- para exortação. O problema é que, mesmo sendo crentes em Cristo, não permanecemos sempre. Tem crentes que nem pensam, só quando estiver na igreja. Tem outros que de vez em quando pensam durante a semana. Outros que procuram. Mas tempo possível permanecer nele, mas mesmo esses pecam de vez em quando.
E por isso a gente sempre corre para 1 João 9, né? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e, novamente, imediatamente estamos nele, novamente, né? E devemos procurar estar constantemente ficando nele. A força do verbo permanecer quer dizer continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se ou ficar. Eu procurei a palavra grega, meno. O verbo permanecer na língua grega, meno, é usado muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Permanecer, essa palavra meno, quer dizer permanecer em referência a lugar, não partir, continuar a estar presente, ser mantido, guardado, continuamente em referência ao tempo, habitar, continuar a ser, não perecer, durar. É traduzido em várias maneiras. Uma maneira, habitar. Outro, estar, ficar. No nosso livrinho aqui, 1 João, a palavra meno está encontrado pelo menos 22 vezes. Esse livro tem 5 capítulos, encontra 25 vezes. Contando seu uso, notamos que é traduzido assim. Em capítulo 2, 6, encontramos aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, está. Também versículo 10 do capítulo 2, do versículo 14, capítulo 2. Pulando para capítulo 3, encontramos no versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele meno está. E ele, entendido, está nele. Não, bota o 14, verso 14, depois do 14 qualquer. Capítulo 3, versículo 24. No 3. Tá. Capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está meno. E não está no português, não nem no grego, mas entendido quando a gente lê, e ele nele. E ele nele está, entendido. Também podemos ir para capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus meno em nós. Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Versículo 15. Deus está nele. E ele em Deus. E ele está em Deus. Entendido? Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus, entendido, está nele. Então encontramos a palavra meno 2 vezes e mais uma vez é entendida, como também na tradução portuguesa. Agora voltando para capítulo, versículo 3 do capítulo 4, encontramos outra forma, estamos, em vez de estar. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele. Uma forma de meno aqui também. E voltando para capítulo 2, podemos ver a palavra traduzida de outra maneira. Capítulo 2, versículo 19.
vamos ver quem pode encontrar a palavra menor aqui. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Qual a palavra? Ficariam conosco. A palavra menor. Ficariam. Agora, versículo 24 do capítulo 2. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Então temos permaneça. Traduzido permaneça. Voltando para versículo 17, capítulo 2, encontramos permanece. Versículo 17, e o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Menos para sempre. Capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Não quer dizer que não peca nunca, mas que não tenha costume de pecar nesse pecado continuamente. Ele não mente. Né? Um homem pode ser conhecido. Esse homem não mente. Mesmo que, com certeza, de vez em quando ele mente, mas não mente. O costume não é, ele não fala palavrão. Ou qualquer coisa. Versículo 9, capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Está vendo? Não permanece. A ideia é que ele nunca peca? Não. Mas quando cai, o que ele faz logo? Ele reconhece que caiu, que pecou, e o que? Ele corre imediatamente para a lavandaria espiritual, ou talvez podemos dizer banheiro espiritual, para o quê? Lavar-se, confessando o pecado. Então não permanece no pecado. Enquanto que tem alguns crentes que estão sempre no pecado. Mais tempo no mundo do que, eu nem posso dizer na igreja, porque pode estar no mundo mesmo frequentando a igreja. Não? Versículo 14, capítulo 5. Capítulo 3, versículo 14. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Permanece. A outra, meno, palavra grega, meno, uma forma. Permanece. E eu tenho mais 3 maneiras, outras formas da palavra, do verbo permanecer. Capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, o versículo que começamos hoje, permanecei nele. Em capítulo 3, versículo 15, nós lemos: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, permanecendo. Voltando para o capítulo 2, versículo 26. Aliás, versículo 27, nós temos: permanecereis, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Fica. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção nos ensina todas as coisas, e a
for para ver a língua grega, mas se Filipe estivesse aqui, ele podia provar para nós se fica em vós. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Pode ser que lá tem a palavra mesmo, pode ser outra palavra grega. Lembra que o significado da palavra meno é traduzido nesta epístola por 3 palavras diferentes e em várias formas destas palavras, sendo estar, ficar e permanecer. No Evangelho de João encontramos também habitar em várias formas daquele verbo habitar. 3 vezes na epístola é dito que Deus está, no sentido de habita no crente. Por exemplo, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 24, podemos achar 2 vezes. E aquele que guarda os seus mandamentos nele, meno, está. E ele nele. Entendido aqui, está. Mas não está na língua grega e não no português, mas pode ser entendido. E nisto conhecemos que ele meno em nós, que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Por outras passagens, bem como por experiência pessoal, sabemos que o nascido de novo, o crente, é propriamente a morada, a habitação, o lugar onde o Espírito Santo fica ou reside. Podemos ver, por exemplo, João 14. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique, habita, permanece convosco para sempre. Também podemos ir para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus meno em vós, habita em vós? Então nós devemos já saber que o lugar onde o Espírito Santo habita é nossos corpos, nossos vidas. Deus está em nós. Vamos para voltando para 1 João, capítulo 2, aliás, capítulo 4, versículo 12. Já lemos, mas vamos ler novamente. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus, o quê? Está em nós. E Ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então entendemos que o Espírito de Deus é Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. E Deus está em nós porque o Espírito Santo habita em nós. A posse do Espírito Santo é a evidência da nova vida do crente e do fato que Deus habita nele. Podemos saber, devemos saber, e realmente, se nascemos de novo, sabemos que Deus habita em nós. A maneira pela qual tal conhecimento é obtido é através de uma comunicação de pessoa a pessoa,
pessoa para pessoa. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo 8. Versículo 16. O próprio Espírito que habita em nós testifica com o nosso Espírito, que também habita em nós, que somos filhos de Deus. Então, é uma comunicação de pessoa para pessoa. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não pode haver dúvida sobre o Senhor habitando em nós. O fato disso é afirmado positivamente muitas vezes na epístola 1 João. Eu gosto, versículo 13 do capítulo 5, não está dizendo lá que está em nós, mas reforça a ideia. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Saibais é uma forma que muitas vezes dificilmente encontramos essa forma, mas a ideia é ter toda certeza, mas voltando para 1 João 2, versículo 28, nosso texto exorta o cristão, o crente, você e eu, a permanecer, estar, habitar, ficar nele. E agora, filhinhos, permanecei nele. Aqui estamos simplesmente sendo instruídos a permanecer em comunhão com ele, a continuar em comunhão ininterrupta com ele o mais tempo possível, a viver em uma relação correta com ele. Nele a vida começa e nele a vida continua. A vida frutífera é a vida permanente, a vida que permanece nele. Vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 15. Quero ler versículos. Bom, vamos começar com o versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 15. Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quando eu leio esse capítulo, eu sempre lembro que só minutos antes, ele e seus discípulos saíram do cenáculo, onde eles observaram a festa de Pessach, a festa de Páscoa. E eles estão agora no caminho daquele local para o jardim de Getsemane. Versículo 31 do capítulo 14 diz, as últimas palavras: levantai-vos, vamos-nos daqui. Porque eles estavam celebrando a Páscoa. E terminou a celebração
E agora eles vão sair daqui. E enquanto que está caminhando, ele quer ensinar mais algo acerca de si aos seus discípulos. E o discípulo João captou tudo e foi inspirado a registrar esse ensino para nós. Jesus andando, provavelmente eles saíram da cidade, porque provavelmente, por tradição pelo menos, o local está perto da parede, do muro da cidade, e muitas vezes o caminho um pouco mais comprido é o caminho mais rápido. De vez em quando mais seguro, mas também de vez em quando demora. E talvez Cristo saiu justamente para passar uma videira. Porque muitas vezes ele usava as coisas que eles passavam para ilustrar o que ele estava ensinando. E ele quis ensinar que devemos habitar nele, porque ele habita em nós. Então ele usou a ilustração da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Provavelmente essas plantas saindo da cidade, houve um caminho em redor da cidade e provavelmente eles desceram pelo caminho, chegando ao lado leste da cidade e descendo para o Vale Quidron e lá embaixo subindo para o Monte das Oliveiras. Lembra que esse não era o tempo da ceifa. Está em março, abril, e esse é o tempo para podar o que está a planta. E provavelmente passaram mavinheiro e houve evidência da poda. E as plantas de vez em quando precisam ser podadas, não somente no fim da ceifa, mas quando começa a crescer, como em março, estão crescendo, e de vez em quando fica tão comprido que atrapalha a vida da planta para não produzir tanto. Então precisa ser podado. E eu fico pensando assim. Eu lembro estar em Israel no tempo de julho, agosto, no tempo da ceifa. Eu trabalhei no tempo da ceifa, ceifando, cortando os cachos. Mas Páscoa não é o tempo da ceifa. Não tinha fruta lá. Mas ele está falando sobre o futuro da planta em dar fruto. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Houve evidência de um lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Olha, não diz, eu não creio que esse quer dizer cortar e tirar. O verbo aí quer dizer levantar. Houve alguns ramos que estavam crescendo e caíram. E naquele tempo não tinha os cabos de aço que nós temos. Tinha que usar outras maneiras. E de vez em quando a corda derrete, desfaz. Então esse galho caiu. Então
sendo que caiu, o sol não vai pegar. Quer dizer, ela não vai receber o sol. Então ele levanta para colocar onde deve estar. E talvez Jesus até baixou, pegou e levantou. Toda vara em mim que não dá fruto, atire. E limpa, agora é a palavra para podar. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse está comprido demais, não vai dar muito fruto. Então corta. Vós estáis limpos. Quer dizer, suas vidas já foram podadas. Lembra o que ocorreu em João 13? Acostume, quando a gente chega na casa, a providenciar água, uma toalha, para lavar os pés dos visitas. E também o próprio dono, qualquer pessoa que entra, lava os pés, porque na rua é muito seco lá, e na rua seu pé fica cheio de pó. Especialmente se estiver chegando do banho. Tinha banhos na cidade onde todo mundo ia para tomar banho. E saindo do banho, já vestido, tudo seco, mas de vez em quando, né, os pés não ficam tão secos. E então você está andando e vai colecionar mais poeira do que normal. Então chegando, deve lavar. Ninguém quis fazer isso. Então, Jesus fez. São limpos agora. Foram podados. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, habitai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, se não habitar na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Lembra aquela vara que caiu no chão? Se é permitido ficar lá, o que vai acontecer? Vai criar raiz. Quer dizer, não vai estar mais nele. Vai pegar mais os nutrientes do chão do que da videira. Não vai ter a mesma vida. É outra vida. E logo se separa. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Podemos lembrar, essa palavra é traduzida de vez em quando em outros verbos. Estar, ficar, habitar, permanecer. No momento em que permitimos que qualquer pecado nos separe dessa doce e abençoada comunhão com o nosso Senhor,
nossa vida se torna, naquele momento, infrutífera. E a oração também é ineficaz. Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 5. Agora, sabemos que Cristo aparecerá para reunir os céus para si mesmo. Mas como você acha que qualquer um de nós pode se sentir se não estiver permanecendo nele, não permanecendo em Cristo, quando Ele vier nos buscar? Já pensou? Quantos vocês estão esperando a volta de Cristo? Quantos? Levanta a mão. Não está? Levanta a mão. Ah, bom. Está esperando Cristo voltar. Sim, eu estava querendo uma resposta com seu corpo, né? Não só com sua mente. Eu sei que vocês estão me seguindo e concordando. Eu quis evidência visível. Estamos esperando que Cristo volte, mas imagina, nós não sabemos quando voltará. Pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Imagina se Ele voltar justamente quando você está mentindo para sua esposa, enganando o seu vizinho, roubando algo. Como que você vai sentir naquele momento, chegando na presença de Cristo? Nosso versículo nos dá a verdadeira resposta. Permanecer nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Semana passada eu gastei um pouco de tempo sobre a última frase desse versículo. E não sejamos confundidos por ele na sua vida, né? E explicamos isso um pouco, mas hoje eu quero ficar mais na frase antes dessa. Temos confiança. Permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. A graça de Deus nos colocou em contato com Cristo, mas se nos recusarmos a ficar onde a graça nos colocou, não teremos confiança quando ele vier. A palavra confiança na língua grega é a palavra paresia. Imediatamente após seu aparecimento por nós. Bom, vamos para 2 Coríntios. 2 aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou mal. E lembra, o tribunal de Cristo não é o grande trono branco. O grande trono branco é aquele juízo que todos os ímpios, os incrédulos, vão enfrentar. O tribunal de Cristo é um juízo que nós, os crentes, vão enfrentar. E 1 Coríntios capítulo 3 também nos ensina acerca disso. Porque quando ele chegar, ele está trazendo o quê? Galardões. E todos os crentes vão receber galardões iguais. Correto? Não. Algum possivelmente vai sofrer detrimento. Por quê? Era um crente que não permaneceu, não habitou em Cristo. Insistiu em cair e chupar de outra energia, outra nutrimentos que não ajudam. Temos 6 materiais de construção: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, pão, palha. Eu não sei como vai se sair. E tudo isso será provado pelo fogo refinador. E o ouro, prata e pedras preciosas resistem esse fogo, e pelo fato pode até ficar mais valioso. Mas madeira, feno, pão e palha queima. Não vai existir mais. E por isso Cristo diz, o Paulo disse que alguns vão sofrer detrimento porque não têm usado material correto, não permaneceu em Cristo. Então, menos galardões. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada crente, cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal. O bem, procurando manter-se em Cristo, estar nele, não dando importância ao mal. Sabe, podemos dizer que tem dois lados, né? O bem e o mal. Podemos praticar obras boas para Cristo, construindo a vida com material que dura, ou o mal, usando material, fazendo uma fachada bonita e tudo que é fachada. Não é realmente a construção. Mas muitos crentes têm a ideia de: eu não estou fazendo nada mal, mas não está fazendo nada bem também, então isso também é mal. O crente não pode viver uma vida neutra. Isso é também. Então, aqui em 2 Coríntios 5, versículo 10,
quando diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. A palavra que usamos, comparecer, tocamos essa semana passada, lembra, é a palavra phenero, significa ser manifestado em seu verdadeiro caráter. Quando nosso Senhor manifestar-se como Ele é, então seremos expostos como somos. Uma construção que dura, ou uma construção com pois é, aqui a fundação que é Cristo, e não muito mais. Viveu por Cristo 50 anos e não tem muito nada. Como é a sua vida? Se Cristo tardar e você chegar a ter 50 anos de vida em Cristo, e Cristo voltar, o que vai restar da sua construção? Muita coisa? Ou, pois é, um crente. Se falhamos em permanecer em Cristo, isto é, se estamos fora da comunhão quando Ele aparecer e, portanto, não falamos com Ele, você pode ver como não haverá liberdade de expressão quando viramos face a face. E por isso está escrito que não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Confundido vem da palavra eixos, quer dizer, desfiguração ou desgraça, envergonhar-se, desonrar, encher-se de vergonha, envergonhar-se. Né? Eu dei o exemplo da minha vida. Eu era rapaz, tinha mais ou menos 7, 8 anos. Meu pai me deu uma tarefa e ele chegou em casa. Eu fui correndo para o picape dele junto. Minhas duas irmãs gêmeas estavam lá também correndo. Talvez eu tinha só 6 anos. E eu estava gritando: papai, papai, chegou, papai! Mas era tudo uma fachada. Eu não estava alegre. Mas eu quis que ele entendesse que eu estava aqui. Não tinha nada entre eu e ele. A nossa comunhão estava normal. Ele percebeu. Imediatamente, ele disse: mas Roberto, por que você não fez tal coisa? Como é que eu senti? Vergonha. Não tinha palavra. Não podia conversar, porque não estava conversando, demonstrando isso comigo. Eu desobedeci, e ele percebeu logo. Cristo sabe. Pensando nisso, eu gosto de pensar de Enoque. Vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Versículo 24, nós lemos: e andou Enoque com Deus. O que quer dizer isso? Andou com Enoque com Deus? Ele se mantinha em comunhão com Deus. Ele tinha costume, vamos dizer,
conversar com seu Deus. Ele tinha o costume de viver para Deus. E quando, diz aqui, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Tomou ele por qual razão? Tinha prazer nele. Deus tinha prazer nele. Esse homem andava costumeiramente, habitualmente andava com Deus, como nenhum outro homem tem vivido. Deus tinha prazer nele. Nascido, venha comigo. Quando Enoque foi arrebatado vivo para o céu, ele estava andando com Deus, estava em comunhão com Deus, e a conversa continuava. Oh Deus, oh papai, oh, e houve contínua comunhão. Ele estava andando com Deus, ele estava em comunhão com Deus, então de repente ele desapareceu aqui da terra. Enoque não se envergonhou quando o Senhor veio buscá-lo. Não houve um silêncio constrangedor naquele momento para ele. Não havia necessidade de nenhum tipo de ajuste na vida dele. Quando comparecermos perante Cristo no tribunal de Deus, haverá os ajustes por causa do juízo. Seremos salvos, somos salvos disso, como o fogo. O fogo refinador. 1 Coríntios, capítulo 3. Ele andava com Deus e estava pronto a enfrentar Deus. Houve uma retenção sagrada e uma liberdade instantânea de expressão. Todo cristão conhece algo da doçura daqueles momentos íntimos diante do trono da graça, quando nós nos colocamos diante de Deus com confiança. Eu lembro também muitas vezes correndo para o meu pai com verdadeira alegria e sendo pego e abraçado. Houve comunhão, mas naquele dia não houve. Vamos para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando estamos em comunhão, podemos chegar diante dele com confiança e não com vergonha. Sabemos que ele vai nos ouvir. Falamos com ele livremente. Certamente é exatamente essa experiência que desejaríamos para nós mesmos no seu aparecimento. Permanecer nele, então, é a melhor preparação em vista da expectativa de sua vinda.